A Vibe Mundial apresenta Programa Espiritualidade S.A. O poder transformador da espiritualidade na carreira, nos negócios, nas empresas e no dia a dia. Com o cientista da religião, escritor e professor Ricardo Ida. Salve, salve, abençoados e abençoadas deste Brasil, Zil, mas também do mundo inteiro, afinal. O nosso programa pode ser ouvido, assistido em qualquer parte do planeta. Você pode acompanhar toda a programação da Vibe Mundial no canal YouTube, né, Vibe Mundial FM, no site www.vibemundialfm.com.br e também nos aplicativos iOS e Android Vibe Mundial FM. Esse programa também é transmitido no meu canal YouTube, Ricardo Ida, com H, e o Instagram, ricardoida.oficial. E eu estou aqui com o meu querido, o famoso, o importantérrimo Euri Benevuto, né, do Terça Nobre, também operando na técnica, ele é mil faces, mil utilidades, é que nem um bombril, né, e também produção do Cássio Vilela. Todas as quintas-feiras a gente traz aqui reflexões sobre espiritualidade, filosofia, religiões e também novas perspectivas que possam ajudar você a viver melhor, aproveitando oportunidades, lidando com os desafios. Começo aqui só lembrando, né, que o meu livro, o livro astrológico dos planetas, que eu escrevi com mais 6 outros astrólogos e que aí recebeu críticas muito excelentes, favoráveis, né? Elogios da Cláudia Lisboa, da Titi Vidal, do Dimitri Camilotto, segue a 1000 por hora, vendendo bastante pela editora Lunai, a editora Lunai que também está lançando o meu oráculo, né? Um oráculo que fala sobre sabedoria ancestral japonesa. Então você pode aí conhecer mais sobre a mitologia, sobre o sagrado do Japão, e também ter dicas incríveis no seu dia a dia. Então, o oráculo ancestral, né, da sabedoria japonesa, também pela editora Lunai, e é claro, sigo lá nos meus livros, também best-sellers pela editora Alfabeto, tanto Laroie quanto Guia, para quem tem guias. Queria também convidá-los, então, para acompanhar todo o meu trabalho no meu site www.ricardoida.com.br, que você tem muitas informações, reflexões, textos que podem ajudar você a entender melhor sobre espiritualidade. Afinal, não é à toa que eu fui fazer mestrado, doutorado em ciência da religião e também estou aí há 50 anos nessa caminhada, né? Porque desde criança a coisa começou muito cedo, a espiritualidade na minha vida. Eu queria justamente, falando de criança e espiritualidade, falar hoje de um tema que eu acho bastante controverso e que vai causar desconforto em muita gente. Então já se prepara, pega seu cafezinho, né? Se você quiser tomar um antiácido, você toma. Eu vou tomar aqui o meu café para falar sobre espiritualidade infantil, a espiritualidade, né, infantiloide, melhor dizendo. Porque espiritualidade infantil pode ser aquela espiritualidade dentro das crianças. Como é que você pode, não é, orientar as crianças espiritualmente? Isso é essencial. A gente viu aí casos horrorosos de jovens que fazem maldade, crueldade, perversidade, não só com animais, com outros, que criam verdadeiros transtornos nas suas famílias. Então isso faz parte sim de uma educação, falta de uma educação espiritual. Não estou falando de uma educação religiosa, mas é muito falha sim de pais que negligenciaram, não é, a espiritualidade. E isso a gente vê principalmente com esses pais que, a pretexto de falar, não, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei, né, eles acabam sendo negligentes, fracos com as crianças. É claro que a gente não vai fazer maldade com criança, é claro que a gente não vai usar da violência com a criança, mas a gente precisa impor limites e é claro que a gente também precisa mostrar que o mundo vai dizer não, né? Quando eu era criança, justamente, a Maria Bethânia lançou uma canção que foi, eu ganhei aquele, era o disco, né, chamado Pluct Plact Zoom, foi um programa da Rede Globo, com a Areta, Vanucci, né, era o povo do Vanucci. E tinha lá o programa, falava de umas crianças que queriam viajar aí pelo universo, numa nave espacial, isso organizado pela TV Globo. Depois tinha lá as músicas, não é nem CD, não tinha nem CD na época, era disco com o Raul Seixas, tinha o Jô Soares, Maria Bethânia, e tinha aquela famosa música
da Maria Bethânia, onde ela diz: a arte de sorrir toda vez que o mundo diz não. A arte de sorrir toda vez que o mundo diz não. Essa música é linda, é do Guilherme Arantes. E aqui eu tomei como hino sempre na minha vida. Eu tive pais muito generosos, mas também muito firmes. E que sabiam dizer não é não. Né? Eu, graças a Deus, nasci numa família com certas condições, mas nem porque tinham condições eu tive tudo que eu queria, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Sempre fizeram com que eu aprendesse a lidar com as responsabilidades. Então, quando eu vejo hoje, né, aqueles pais que não têm paciência para impor limites, porque muitos não têm paciência. Então, para a criança não ficar atazanando, porque criança é muito inteligente, né? A gente acha que criança é tonta, nada. Isso é uma das provas da reencarnação. Tem umas que já vêm com astúcia e também com ferramentas de manipulação. E sempre tem aquelas crianças infernais que faz aquele escândalo, se joga no shopping, aí faz aquele auê todo. E os pais não têm paciência, ou eles cedem a chantagem da criança, ou, na maior parte das vezes, para não ter que lidar com todas as questões da maternidade e da paternidade, enche a criança de brinquedo, de presente, ou agora, pior, um monte de bebê com tablet. Eu acho isso de uma falta de responsabilidade que vocês não têm noção. Né? Conversando com diversos pedagogos, com diversos psicólogos, a gente sabe que isso vai ter consequências bastante graves para as crianças mais à frente. A gente vê que um monte de criança que não sabe se relacionar com outros pessoalmente. A gente é da turma, né, de brincar na rua com carrinho de rolimã, de empinar pipa, de brincar de pega-pega. Tudo bem que hoje não dá por conta da violência. Eu que nasci em 76, tenho lá tive uma outra criação. Mas, ainda assim, né, você pode promover interações com as crianças. E essas crianças não sabem interagir, e até os jovens. A coisa mais engraçada, hoje você encontra jovens de 21, 22, 23 anos que nunca tiveram nenhum namoro, né? Ou seja, não conseguem aprender a ler sinais e lidar, né, com frustrações, porque quem não lidou com frustrações, inclusive afetivas e amorosas, em toda a vida, sobretudo na infância e na adolescência. Mas isso faz a gente ser forte, isso faz a gente desenvolver também uma série aí de ferramentas, né, instrumentos para que a gente possa se fazer presente, se fazer notar, né, inclusive se fazer desejado e desejada. Não é assim que a coisa funciona. Tem gente que não nasceu com beleza física, mas aprendeu a se vestir, aprendeu a desenvolver o bom humor, aprendeu a sorrir, tem um sorriso maravilhoso. Aprendeu a técnicas, né, maquiagem, barba. Hoje os homens, tudo homem anda de barba. A gente tudo anda de barba, né, Uri? É porque a barba é a maquiagem do homem, né? Eu vejo minhas fotos sem barba, como eu tenho uma boca pequena, fica uma coisa meio esquisita. Aí a gente deixa crescer e dá uma certa harmonia. Quer dizer, a gente vai aprendendo técnicas, todos nós, né? De roupa, de tal, para criar aí saber lidar com aquilo que a gente tem de melhor e sair, como diz os antepassados, Catarina vai à guerra, não é? Aí para a arte da sedução. Agora, você ficar aí jogado, largado, coitado de mim, sou feia, ser feia, não sei o que, aí não vai mesmo, né? Agora todo mundo consegue aí passar uma maquiagem, um batom, um perfume, aprende a falar, aprende a sorrir, aprende, né? E emana aquela energia gostosa, mas não é esse o tema hoje do programa. O programa é justamente sobre espiritualidade infantilóide, então só para dizer o seguinte, que existe uma espiritualidade infantil que precisa ser tratada, né? E essa espiritualidade que precisa ser tratada na infância, ela não precisa passar por um processo religioso, mas você precisa sim, incutir valores éticos, você precisa incutir responsabilidade, você precisa fazer com que a criança perceba que ela não é o centro do mundo. Eu só aceito crianças que pensam que são o centro do mundo até os seus 2, 3 anos. Depois dá para você entender que tem o outro. Né? Na astrologia a gente fala sobre isso. Tem o outro, ela precisa entender que precisa respeitar o outro, ela precisa, o espaço, né, das outras pessoas, enfim, que ela vai ter que lidar com frustração, né? E não vai ter que sobrar depois para quem é professor, no meu caso, ter que lidar com jovens ou adultos que são completamente despreparados para lidar com a vida. Então, isso é uma espiritualidade infantil, ou seja, como você vai lidar com as crianças, do ponto de vista espiritual, mas o tema é outro, é adultos, né, que buscam uma espiritualidade que não tem maturidade, uma espiritualidade infantilóide. O que é isso, Ricardo?
Uma espiritualidade infantilóide é uma espiritualidade fantasiosa. E é o que mais tem hoje em dia, principalmente no Brasil. Por que no Brasil? Gente, o Brasil é um país maravilhoso, eu acredito muito nesse país, eu poderia viver em qualquer outro porque eu tenho cidadania, tá? Mas eu amo e vou continuar aqui e torço e vou fazer tudo para que esse país seja maravilhoso. Mas nós temos um problema, nós temos uma espiritualidade muito infantilóide, muito tonta, muito fantasiosa, cheia de ilusões. A começar, né, por uma ideia, né, de que a espiritualidade ela é aquilo que eu acho. Eu acho que a espiritualidade é assim. E aí você conversa, você ouve, né, os especialistas falam, não, eu acho que é de outra forma, eu acho. Né? Bom, eu vou começar aqui, então, trazendo algumas questões, né, de enquanto cientista da religião, alguém que estuda religião, fez mestrado, doutorado no assunto. Espiritualidade é diferente de religião, todo mundo já sabe disso. Religiões existem, todas as religiões existem para criar, né, rituais, narrativas, né, histórias, e que possam permitir que um grupo viva em harmonia, né? Que um grupo viva de uma maneira a que esse grupo possa crescer, prosperar e se perpetuar. Né? Isso era no passado. Então, quando lá Moisés, né, desce do monte e traz os 10 mandamentos, olha, isso aí eu não vou nem entrar no mérito, mas isso, porque hoje, cientificamente, a gente sabe que a história não foi bem essa, né? Mas, de toda maneira, tem lá os 10 mandamentos. E eles são incríveis e eles são universais porque eles criam a possibilidade de que a gente não se mate uns aos outros e que a gente consiga todo mundo conviver aí mantendo, não é, o respeito, mantendo os limites e assegurando, né, a perpetuação da espécie. Então ele fala assim, primeiro, você vai, não vou nem entrar, depois a gente fala sobre isso, né? Amarás a teu Deus sobre todas as coisas, né? Mas ele diz, em algum momento, honrar pai e mãe. Bom, isso aqui é importante, né? Então você precisa cuidar, inclusive, dos idosos, das pessoas que depois, numa determinada fase da vida, eles ficam vulneráveis. Mesmo que eles tenham sido um inferno, mesmo que eles tenham sido demônio, né? Muitos. Não é o meu caso, graças a Deus meus pais são maravilhosos, mas mesmo que você não queira conviver, gostar muito, mas você tem que assegurar a dignidade. Então é uma forma de você garantir que a sociedade crie, né, dignidade na vida das pessoas. Depois tem lá, você não vai matar, é óbvio, o tio não vai poder explicar aqui, né, todas as implicações, mas você já sabe que não é para matar o seu coleguinha, por mais que ele seja um inferno. Né? Pode xingar, pode ir lá fazer o que você quiser, mas matar você não vai matar, de jeito nenhum, né? Não vai agredir fisicamente a pessoa. Por isso que foi criada a justiça. Depois você tem lá, mesmo que a justiça hoje está bem falha, você tem lá, você não vai cobiçar a coisa dos outros. Né? É lógico que você não vai cobiçar, não é só uma questão de pensamento, porque depois você começa a cobiçar, e aí você, em vez de você botar limite nessa sua cabeça que não para, você vai lá criar, né, situações e vai desrespeitar acordos feitos, às vezes de casamento, né? Porque se você fez um acordo, tem que respeitar o acordo. Não quer fazer acordo, então não quer respeitar, então não faça o acordo. Ou então, se você começa a cobiçar muito, e para aquilo vir uma loucura, uma obsessão, você vai fazer de tudo para ter, e às vezes você acaba roubando coisas das pessoas. Não pode. Não pode. Né? Então você tem lá todas as normas dos 10 mandamentos no sentido de criar determinadas situações. E aí a gente vê na Bíblia também, no Velho Testamento, que não foi escrito por Deus, né? Até porque foi escrito em muitos séculos por diferentes pessoas, regras que vão sendo incorporadas, né? Mas que elas faziam sentido numa determinada época. Né? Numa determinada época. Então, você veja o seguinte, vamos usar o exemplo de hoje, né? O exemplo de hoje. Então, para ouvir música tem que usar headphone, botar lá, você não vai botar, muita gente mal educada, né? Tá, às vezes eu estou numa sala de médico, no metrô, no ônibus, tem gente lá ouvindo o microfone, as conversas, a gente fica ouvindo o bate-boca, né? Porque ele botou em viva voz. Não, você quer ouvir a sua música, você quer conversar com alguém, você quer ouvir os seus reels, né, as suas coisas da internet, do WhatsApp, bota a porcaria do headphone para garantir o silêncio. Você sabe que no metrô do Japão, que é um país muito civilizado, você não pode ficar gritando, que essa gente louca que fica gritando lá dentro do metrô, pregando, ou então
né, ouvindo todo mundo música alta. Não, você tem que manter o espaço público, você tem que manter em silêncio, porque às vezes você tem que garantir o conforto de absolutamente todo mundo. Então, você tem lá, estou falando do headphone, né, de botar lá o aparelhinho, né, no seu ouvido para você ouvir só você aquilo que você gostaria de ouvir. Isso faz parte da tecnologia hoje. Falar de headphone na época dos nossos avós não faz sentido nenhum. Deu para entender? É óbvio que não faz, porque é uma regra criada num determinado momento para resolver um problema daquele momento. Daquele momento. Então, em algum momento da história, você tinha sociedades que perceberam que você comer porco, né, uma carne de porco mal cozida, você ia ter doenças. Então, naquela época que não havia toda essa ciência, você criava mecanismos e leis, e falava que essa lei foi dada aí por uma divindade, para justamente garantir, né, que a sociedade possa se manter saudável. Né? Determinadas tribos indígenas, por exemplo, inventavam histórias acerca de determinadas plantas para dizer, olha, você não pode comer essa planta, porque senão a criança ia lá, comia e morria envenenada. E aí, então você coloca uma imagem de um sujeito invisível, ou de uma deusa, ou de um deus invisível, que mesmo que os adultos não estejam, ele está olhando para você. Né? Então, você é um jeito de você garantir que determinadas regras sejam respeitadas, não é? Mesmo quando não existe uma supervisão, mesmo quando não existe ninguém inspecionando, mesmo quando não existe uma autoridade presente olhando. Né? Então, quando você fala assim, você não pode roubar, né, e hoje não tem mesmo, porque você tem câmera, você tem todo mundo com celular, você tem inúmeras tecnologias que vão impedir ou vão dificultar muito um determinado roubo. Mas no passado você não tinha isso e não podia garantir. Então você criava lá a ideia de que havia um sujeito muito nervoso, muito atacado, muito irritado, que estava olhando tudo. Tudo, inclusive que você está fazendo banheiro. Tudo. Está olhando tudo. Tudo. E isso vai se perpetuando de forma a garantir um controle para aquela sociedade, para aquela comunidade. Ora, quando a gente estuda, no meu caso, né, cientistas da religião e aqueles que são biblistas, estudam diferentes livros sagrados, porque eu estudei diferentes livros sagrados, você começa a perceber que você tem uma religião, aquela religião cria normas para aquele determinado momento histórico, mas que essas normas depois não vão valer para outros determinados momentos no futuro, não é? Então, na época, por exemplo, da Palestina, da época de Cristo, ou antes de Cristo, você tinha, né, um deserto, você tinha uma região muito árida, muito inóspita, muito difícil de viver, né? E que morria muita criança. Né? E morria muita criança. E as crianças que morriam, lógico, ia ser, independentemente do trauma, né, da dor que ia se causar nos pais, porque a relação também de pais e filhos era outra, mas era um problema porque aquela aldeia poderia ser extinta, toda aquela comunidade. Mais do que isso, você precisava de mão de obra para plantar, você precisava de mão de obra para ajudar a construir, né, aquele determinado grupo. Quem teve aí avós como os meus nascidos no início do século passado, em 1900, 1910, sabe que a mesma coisa acontecia. Né? A minha bisavó teve perdeu filhos, né? Era muito comum no início do século passado, independente, principalmente pessoal de aldeia ou do sertão do Brasil, perder filho. Todo mundo tem essas histórias, porque minha avó perdeu não sei quantos filhos, não sei quem, porque era isso, né? Hoje a mortalidade infantil, graças ao bom Deus, diminuiu bastante. Mas você tinha uma época, até recentemente, que as crianças morriam sem. Então você tinha o quê? Que garantir que as pessoas procriassem. Então é claro que naquele determinado momento, você criou aquela ideia que o sexo era para procriação e que você não podia ter método contraceptivo. E que você não podia, né, o homem tinha que ejacular dentro da mulher, porque não podia fazer, né, não podia ter masturbação, não podia nada. Tudo era para garantir a perpetuação da espécie. E aí, hoje, nós estamos com 8 bilhões de pessoas. Não tem nem lugar para colocar gente mais. Né? Você vê os recursos naturais estão sendo consumidos. É claro que a gente precisa ter aí uma atenção muito grande na questão do aquecimento global, né? Mas a gente precisa entender também como é que você faz com tanta gente precisando de tanta coisa.
né? E aí, assim, o ideal seria que todo mundo consumir menos, mas como é que vai fazer? Você não pode ver uma coisa na Shopee que você já corre para comprar, né? Então, precisa aí ter um certo controle, né, de população, né? E aí o que acontece? Não, imagina, temos, né? E é lógico que muitas das religiões que pregam contra isso também elas querem ter mais fiel, né? A gente sabe que uma das razões do Islã também promover é porque eles querem ter mais, né, adeptos da religião aí no mundo, mas isso é uma coisa natural. Então você veja que tudo aí obedece, né, a determinadas estratégias criadas por determinados grupos de poder, inclusive religiosos. Então você não pode, né, primeira coisa, olhar a religião e não pensar que a religião criou situações, mecanismos para garantir a sobrevivência, a segurança de um determinado grupo. Tá? Então, religião existe para isso. A minha religião foi dada por Deus diretamente. Nenhuma religião foi dada por Deus. Nenhuma. Eu posso afirmar isso. Eu sou uma pessoa espiritualista, né? Eu tenho certeza da imortalidade da alma, da identidade, da comunicação dos espíritos, etc. Mas eu não vou. Eu sou cientista da religião, repito. Não existe nenhuma religião que foi dada por Deus. Todas as religiões foram construídas por homens e mulheres e adaptadas no decorrer do tempo. Esse é um outro ponto. Então não adianta você falar assim, eu queria que a Umbanda de hoje fosse igual à Umbanda do passado. Não pode ser. Porque eu queria que o catolicismo fosse igual. Gente, o catolicismo, como a gente conhece hoje, ele é totalmente diferente de 100 anos atrás, que é diferente de 400 anos atrás, que é diferente de 700 anos atrás, que é diferente de 2000 anos atrás. É óbvio, né? Porque as religiões vão se adaptando, elas vão se transformando. E religiões que não se transformam, religiões que não se adaptam em algumas circunstâncias, elas acabam deixando de existir. Hoje nós temos 10 mil religiões, mas as principais são 6. Né? E se os cristãos, no geral, não reverem determinadas leis, vai deixar de existir. É lógico, né? Como já aconteceu no passado. Porque você precisa acompanhar, evidentemente, os dramas, né, as dificuldades, não é, as questões, os desafios e as oportunidades de uma determinada época. Então, a maior parte das religiões também evangélicas hoje já pararam com essa história que a mulher não pode cortar cabelo e só deve usar saia. Na minha época, um monte de denominação religiosa crente, mulher não tinha que ter cabelo gigante, só podia usar saia. Hoje muitos pastores fizeram essa concessão, porque a mulher trabalha, tem uma questão de segurança da própria mulher, né? Elas usam uniforme, como é que vai resolver? Então você vai adaptando para poder que aquela religião continue existindo. Então, o problema fica, né, quando você é criado dentro de uma determinada religião e por mais que você mude, né, e às vezes você muda com razão, porque as religiões sufocam. Eu mesmo nasci dentro de uma e mudei, porque eu não concordava com muitas coisas, inclusive em relação ao que eu sou. E aí você diz assim, ok, mas você carrega muitas vezes determinados preconceitos, determinadas ideias, né, eu repito, de 3 mil anos atrás, que não faz mais sentido na vida de ninguém, mas você constrói e você diz que você é um espiritualista universalista, um espiritualista independente, mas no fundo, se eu cavocar muito, se eu pegar uma coifa ou pegar lá um bombril e esfregar, eu vou achar um monte de crença sua de 3 mil anos atrás que não faz sentido nenhum, inclusive que não conversa com o resto das coisas que você acredita. Com o resto que vocês acreditam. Então, isso acontece inclusive no espiritismo, né? Poucos foram os que leram Allan Kardec, todas as obras. Não estou falando só a codificação, as 5 obras, mas também todas as edições da Revista Espírita, para entender. Aí o que acontece? Quando você estuda o que era Kardec lá em 1860, você vai ver que não tem nada a ver com o kardecismo de hoje, de 2025, né? Que é uma cópia do que foi o kardecismo na década de 1940. Por quê? Porque nós incorporamos aqui no Brasil uma série de práticas que não são do obra do Kardec original e transformou numa outra coisa, que eu chamo muitas vezes, 70% dos espíritas não deveriam chamar espíritas, eles deveriam chamar espiritólicos, porque eles carregam muitos conceitos da Igreja Católica
bagunçando, não é, tudo aquilo que o Kardec falou. O mesmo acontece na Umbanda, o mesmo acontece, não é, com um monte de denominação pentecostal, né, esses evangélicos que saíram dos terreiros e foram para as igrejas evangélicas e carregaram um monte de coisa de terreiro e aquilo virou, parece que realmente um grande terreirão, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho no segundo bloco. Até já. Programa Espiritualidade S.A. com Ricardo Ida. Salve, salve! Você que é luz de vida, você que é um abençoado, abençoada deste Brasil, deste planeta azul. Cá estamos novamente nesse segundo bloco do programa Espiritualidade S.A. Eu, Ricardo Ida, com o apoio do meu querido Euri Benevuto, o homem da Terça Nobre. Vou lembrar vocês, né? Porque você fala, o que é Terça Nobre? Terça Nobre é o podcast do Euri, que vocês têm que acompanhar, né? Que tá no YouTube, que você quer saber tudo de esporte. Olha, o Euri é ótimo, porque por várias razões, mas uma das coisas, ele chama aí todos os oraculistas antes do jogo do Palmeiras para saber os resultados e ele acerta todos. Então você não quer passar tanto perrengue, ou você vai assistir algum jogo, principalmente do Palmeiras, que ele é palmeirense, não é roxo, né? É palmeirense verde. Então você lá já quer comprar lá o chá de camomila, a sua passiflora, porque já sabe que o resultado vai ser aquele, porque sempre ele acerta, porque ele leva lá os oraculistas. Daqui a pouco ele próprio está tirando tarô. Eu estou convencendo a Samira Shahin a aprender a ler tarô. Eu vou conversar também, convencer o Euri a aprender a jogar tarô, né? E, aliás, eu tenho um oráculo que eu estou lançando agora pela editora Lunai, né, sobre espiritualidade e sabedoria ancestral japonesa. Incrível, lindo, maravilhoso. Todas as cartas inspiradas em mangá e anime. Uma coisa linda, linda, linda de viver. Olha, todo mundo estava me enchendo a paciência faz 10 anos para lançar um oráculo. Eu falei, não queria. Agora, depois de um trabalho sério para entender o que é. Olha, se você pode ser qualquer religião, você pode não ser religião nenhuma. Você quer aprender sobre mitologia, sobre valores sagrados japoneses e também tirar a cartinha do dia ou saber fazer previsão, vai funcionar bastante. Eu já fiz vários testes, porque antes da gente lançar qualquer coisa, tem que fazer teste. E além disso, sigo, né, com os meus livros pela editora Alfabeto, vendendo bastante, o Laroyer, que fala aí de Exus e Pombagiras. A gente tem o Guia para Quem Tem Guias, que é um livro que fala sobre, explicando os fenômenos mediúnicos, as magias dentro da Umbanda, todos pela editora Alfabeto, vendendo horrores também, muito, 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 editora best-seller. E também, né, sempre o livro Astrológico dos Planetas, que é um livro que ajuda você a entender os planetas. Não precisa ser astrólogo, mas se você quer entender sobre você, sobre as forças dos planetas na sua vida, né, como você lida com a agressividade a partir de entendendo Marte, como é que você lida com a autoestima a partir de Vênus, como é que você lida com as suas emoções e memórias e família a partir da Lua, esse livro vale muito a pena. Cláudia Lisboa escreve aqui um texto lindo, indicando a leitura. O Dmitry Camilotto, que é um grande astrólogo, ele diz, né, que a astrologia feita no Brasil é uma das mais importantes do mundo. Esse livro está sendo já negociado para ser publicado no exterior, porque astrólogos dos Estados Unidos ficaram impressionados com a qualidade desse livro, né? Então tudo isso para falar do meu trabalho, que também você pode acompanhar no Instagram ricardoida.oficial e no meu site www.ricardoida.com.br. Este programa, que está falando sobre espiritualidade infantiloide, né? Você pode ver o primeiro bloco se você perdeu lá no canal YouTube da Vibe Mundial FM e também no meu canal Ricardo Ida no YouTube. Bom, então na primeira parte do programa a gente falou disso, né? Primeiro, o que é uma espiritualidade infantil, uma espiritualidade infantiloide. Uma espiritualidade infantil é aquela espiritualidade que você precisa desenvolver nas crianças, independentemente da religião, para que elas não virem monstros que nem essas que a gente viu esse ano e sempre no Brasil e no mundo, né? Pessoas que agem com crueldade, com maldade, com desrespeito e que causam problema para todo mundo, né? E às vezes são problemas minúsculos para uma família, mas que mais ou menos com o tempo vai se tornando cada vez maiores e você tem uns adultos imprestáveis. Imprestáveis! E eu não tenho nenhum tipo de pudor para falar disso. Gente que não serve para porcaria nenhuma, né? O Euri já me olhou porque eu já falo a palavrão aqui. Não serve para porcaria nenhuma, né? Só trazem transtorno para todo mundo. E aí tem a espiritualidade infantiloide, que é uma espiritualidade
que você não pensa e você assume, né? Eu estava falando disso. Valores que não fazem sentido nenhum hoje, são valores de 3.000 anos atrás, mas que você acredita, desconsiderando a ciência, desconsiderando, né, a psicologia moderna. Então, vou dar um exemplo. Você acha, o que é? Você acha que existe, né, um sujeito ou uma sujeita, depende, né, da sua orientação de religião, que fica lá de olho todo o tempo para ver o que você está fazendo. Não, fica. E aí, você fala, não, Ricardo, imagina, eu já eu já sei que Deus, a fonte suprema da vida, é outra coisa. Será mesmo? Quer ver um negócio? Acontece aí um crime, ou acontece uma coisa errada com você. Sabe o que você faz? Essa pessoa vai pagar, Deus há de fazer justiça. Então eu já imagino, né, aquele homem barbudo, com chapéu de cangaceiro, com uma peixeira na mão, dizendo, eu vou agora resolver o problema do Gerson. Eu vou resolver aqui o problema da Fátima. Né? Quando, na verdade, né, a gente sabe que, obviamente, uma questão filosófica, né, não tem como você provar isso cientificamente, mas existe sim uma fonte geradora da vida. Eu chamo isso de fonte inesgotável da vida, né, que é a inteligência suprema do universo, né, e que é a causa primária de todas as coisas. Então existe essa inteligência. Né? Se nós somos inteligentes, uns menos, né, porque eu vejo cada coisa que faz, outros mais. E aí... Mas todo mundo tem aí, você vê, tudo funciona dentro de uma lógica, né? Uma lógica. Se você pegar lá a caneta, jogar no chão, ela vai cair, ela não vai subir. Né? Não, hoje a caneta, não sei se vai subir, se vai cair. Não. Né? Obedece uma lei. Você vai enfiar o dedo na tomada, vai levar choque. Né? Sempre. Não vai... Não, às vezes tem gente que tem uma doença muito específica, que ela é imune à dor, mas ela vai levar choque sim. Então você sabe o que vai acontecer. Porque a lei é perfeita. Né? Mesmo quando aquele dente do siso nasce torto, está dentro de uma lógica. Tá? Então, às vezes, o meu dente nasceu torto, como seguiu? Mas o dente nasceu torto dentro da boca no lugar certo, não nasce no meio do nariz. Né? Assim, às vezes tem umas pessoas com má formação, tá? Mas não é uma coisa muito doida. Né? Tem uma certa lógica mesmo daquilo que surge aí como algo fora do comum, mas não é uma coisa muito doida. Então existe uma lógica no universo. Então se existe uma lógica no universo, né, que a gente chama aí de cosmos, isso não pode ter vindo do caos, da confusão, né? Ou seja, veio de uma inteligência maior, de uma inteligência suprema. Mas aqui eu não estou fazendo papel para defender a existência de Deus, da força criadora, porque nem preciso disso. Mas existe essa força, e essa força criou as leis perfeitas. O tio Gaspar falava assim, ele já criou essas leis perfeitas, né? Existem muitos cientistas, o próprio Kardec, o próprio Gasparetto trouxeram vários estudos sobre essas leis que regem o universo. Então existe uma lei da afinidade, sim, existe uma lei da frequência, sim, existe uma lei da causa e efeito, sim, mas, e que, portanto, esse ser universal não vai se meter agora para resolver o rolo que você fez, né? Achando que você vai enganar a própria natureza, porque não vai. Não é? Então o tio Gaspar falava, você pode falar o que você quiser, porque Deus já tá tomando sol no Guarujá. Né? Essa é uma brincadeira que ele faz. Mas que no fundo eu achei muito engraçado num curso que eu fiz com ele, um dos milhares de cursos que eu fiz com ele, né? E ele diz, tá lá no Guarujá, e eu acredito nisso, quer dizer, Deus não vai interferir agora, você pode acender a vela que você quiser fazer para resolver, né? Agora, isso não significa que a gente não conte com forças superiores, né? Amigos, mentores, guias, que vão nos ajudar sim com a sua sabedoria. E muitas vezes a ajuda não é mudar a situação de modo a você conseguir aquilo que você tanto almeja, tanto que você espera. Muitas vezes, né, a situação vai ter que aguentar o tranco com dignidade, com calma, com confiança. Outras vezes, existem formas, através inclusive da magia, de você manipular forças da natureza para diminuir o impacto de uma coisa ou buscar o equilíbrio. A boa magia não é aquela que você vai contra a natureza, porque aqui vai ter um preço.
né? Não faça isso. A boa magia é você usar, né, dos seus conhecimentos para restituir a ordem das coisas e você buscar o reequilíbrio da própria vida. Então, o processo de cura, por exemplo, né, seja ela, não estou falando agora só do ponto de vista espiritual, o processo de cura da medicina, que sempre tem que ter prioridade, sempre. Eu dou na cara de quem fala que não quer seguir a medicina. Você pode, é claro, buscar muitas opiniões, e deve buscar opiniões distintas, porque tem uns médicos também que eu não sei onde que se formaram, né? Mas você tem que ter, sim, o balizamento, né? O apoio da ciência, né? Da ciência. E aí, o que a ciência faz? Restabelecer a harmonia do teu corpo, o reequilíbrio de todo o teu sistema, né? E o mesmo acontece do ponto de vista espiritual. Quando a gente está num trabalho espiritual de cura, o que você busca, né? Além do suporte à medicina física? Restabelecer o reequilíbrio, né, vibratório, energético, perispiritual, astral de um determinado sujeito. Então a magia serve muito isso, para você restabelecer, né, a ordem das coisas. Porque muitas decisões suas e as decisões equivocadas é justamente isso, você criar o caos, você tirar as coisas da ordem. Então, quando você mata um ser vivo com crueldade, você desorganizou o sistema da vida. Você pode, né, com todo o respeito, com toda a técnica, matar um determinado bicho para comer, né, mas você não pode matar por diversão, por crueldade, jamais. Isso acontece também em diferentes circunstâncias da vida, né? Muitas vezes você toma decisões erradas na sua alimentação, né? Na falta da prática do exercício físico, você cria problemas e vai precisar corrigir isso de um jeito ou de outro. Então, uma espiritualidade funcional, madura, inteligente, adulta, primeiro reconhece, né, que não existe nenhum ser que vai estar de olho, né, assim só olhando, bisoiando com um tablet na mão, um caderninho, anotando o que você fez e você deixou de fazer. Mas você precisa saber que tudo aquilo que você faz, né, obviamente vai ter um retorno, não é? A frequência na qual você se coloca vai gerar determinadas possibilidades na sua vida. Não é? Portanto, se você é uma pessoa que só olha com maldade para o mundo, é óbvio que você vai estar repleto de maldade. Né? Eu acho muito engraçado, dentro dessa espiritualidade muito infantil, uma ideia que as pessoas falam assim: onde estava Deus naquele momento? E eu pergunto, onde estava você naquele momento? Onde estava a sociedade num determinado momento? Por quê? Porque você, assim como eu, nós já conhecemos como é que funciona a humanidade, né? E a gente já sabe que tem que tomar muito cuidado, a gente sabe o que é importante, né? O povo, na hora de votar para candidato, não presta atenção em nada que vai votar. Esse ano vai ter eleição para senador, para vereador, para deputado estadual, para deputado federal. Você não sabe para quem você está votando. Estou votando no parente da amiga, que às vezes é um bandido! Um bandido, e você vai votar, em vez de, não, eu quero essa pessoa, porque essa pessoa está defendendo aqui, né, a natureza, está defendendo um jeito de crescimento do planeta, está defendendo aqui ajudar na saúde, é isso, né? Mas não, você não dá, né? Você tem instrumentos para ajudar a mudar a realidade, mas você não muda, né? E aí você quer o quê? Que Deus faça isso. Então, a grande lei do universo, a lei do livre-arbítrio. E aí, livre-arbítrio individual e coletivo. E coletivo. Então, um dos problemas do Brasil, e eu fico louco da vida com isso, é a seguinte história. Que quando você sente raiva de alguma coisa que é injusta, sempre vem um espírito de porco, né? Um infantiloide, um cretino, fala assim, não pode sentir raiva. Como não pode sentir raiva? Como não pode sentir raiva? Claro que você não vai agir com violência, não. É claro que você não vai sair agredindo as pessoas. Mas a raiva é um sentimento que precisa ser vivenciado, compreendido, porque é uma força de transformação, é uma força de mudança. É uma força de mudança. Então, sentiu raiva, eu tenho aí assim, eu tenho um ódio. Porque as pessoas, não pode sentir raiva. Como não pode sentir raiva? Que porcaria de espiritualidade é essa?
infantiloide, trouxa, né? Tóxica. Você pode sentir, mas é claro que você vai bater nas pessoas. Você tem que administrar. A espiritualidade inteligente é o quê? Eu administro. Ó, eu estava gritando há 1 segundo atrás. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar essa energia para transformar as coisas. Essa energia para transformar o país. E aí, se eu acho uma coisa injusta, eu vou lá e vou buscar, através dos meios corretos, dos meios lícitos e dos meios éticos, a reparação de uma injustiça. Eu não sou aquele trouxa que vai falar assim, deixa estar, porque a vida cuida, deixa estar, porque o karma, vocês não sabem nem o que é karma, vai estudar karma, o que é karma? Karma, não estou falando, não é o calma de caipira, karma, vai estudar karma, que não é essa coisa que vocês estão entendendo errada, que não é nem o Kardec, mas que veio chegar aqui no espiritismo de gente que não sabe menos do que vocês ficam ouvindo essas pessoas. Vai entender o que é karma dentro da samsara, o que é karma dentro da tradição do hindu, o que é karma dentro da tradição do budismo. Não é? Não achar assim, enfiei o dedo na outra encarnação, no olho do colega, agora nasci sem olho e sem dedo. Não é assim que a coisa funciona. Não é desse jeito que a coisa funciona. Né? Na outra encarnação eu comi muito, agora estou com dor de estômago, eu nasci com o estômago frágil. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim. Aí desencarna tudo, fica tudo uma gente perdida, como falava o Calum, como fala os meus mentores. Tem que ficar, né, o plano espiritual cuidando de umas pessoas. Mas eu pensei, nossa, não é nada do que eu pensei o plano espiritual. Eu fiquei pensando, eu assisti a novela Viagem e eu achei que eu ia encontrar lá a Cristiane Torlone de roupa de seda branca andando de um lado pro outro dentro da árvore. Que foi essa novela que eu achei. A Ivania Ribeiro era ótima como escritora, mas a direção, ou então, às vezes, a forma como as pessoas desenham os filmes do nosso lar, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Já veio um monte de espírito aí, através de médiuns, seja da Dona Zíbia, seja lá do Dr. Inácio, né? Mesmo através de Otto, fala, não, você tem lá, povo anda de calça jeans. Não sei se anda com a camisa do Palmeiras no plano espiritual. Se as pessoas andam, né? Mas não sei se anda com a camisa do Palmeiras. Mas eles falam, não é essa coisa de andar de roupa de seda, de camisolão branco de um lado pro outro, né? Então, olha, vocês precisam estudar. Vocês precisam olhar as obras lá do André Luiz, né? O Chico Xavier psicografou inúmeras obras, mas com um olhar livre, porque vocês também leem as obras com um olhar muito atravessado, né? Então vocês fazem uma interpretação, não é nem aquilo que está escrito. Eu vejo, eu tenho lá os grupos de estudo e falo, olha, vamos estudar um pouquinho nesse livro, aí de repente as pessoas vêm com umas ideias que eu falo, de onde você tirou isso, criatura do demo? Aonde? Não está escrito nada disso. Né? Porque cria, e aí você acha, ainda você acha. Então, tipo, os espiritólicos que eu estava falando no primeiro bloco, né? Então eles assim, o umbral virou purgatório, né? Nosso lar virou céu e as trevas viraram inferno. E aí, você só mudou, o meu mentor, meu anjo da guarda. Não é nada disso que a coisa funciona. Mentor é orientador espiritual, que nem professor e médico. Ele não vai andar no seu cangote atrás de você todo o tempo. Claro que não. Claro que não. Ele tem mais o que fazer? Não, mas ele é meu mentor, ele não tem que cuidar de mim. Tem que eu te orientar. Claro que tem que te orientar. Né, como lá um psicólogo, um terapeuta te orienta, como, né, um personal trainer te orienta, né, você tem lá os momentos que você vai conversar com ele vai orientar, ele vai te aconselhar, né, em uma emergência assim, ele vai estar do teu lado segurando a tua mão, mas ele não está andando no metrô junto com você, ele não está lá, né, ouvindo as fofocas que você faz de maroca, com essa língua de afofô, né, com as outras pessoas. Ele acompanhando lá, tomando café, você e as primas, né, falando da novela. Não tá desse jeito. Não é desse jeito. Então, precisa-se ter uma nova imagem do plano espiritual, é preciso ter um novo entendimento do que é uma espiritualidade. Ou seja, uma espiritualidade em que você é a figura que age, você é a figura que ajuda a construir um mundo melhor, você é a figura que é responsável pelo teu próprio crescimento. O pessoal fala assim, você não tem um mentor andando todo o tempo comigo? Você não tem um anjo da guarda? Quem sou eu? Como é que eu estou protegida? Bom, através do seu sistema natural de proteção,
não é? A gente tem lá o famoso, uma estrutura que os africanos chamavam de bará e que o Gaspar chamava de bicho, né? Que é um sistema natural nosso de defesa e que você precisa aprender a ouvir, né? É aquele sistema de defesa que te traz o alerta, né? Que ele é bastante instintivo, mas também através do seu padrão vibratório. Você não quer encontrar gente, né, maldade, você tem que saber o que você está vibrando. E não é só vibrar naquele momento. Você tem que transformar a tua realidade, não é, de pensar, de sentir, de viver, dentro de um padrão que você acha que é o ideal e que te garanta você ter um determinado tipo de vida. E eu não estou falando que assim, eu vou pensar positivo e vou pensar em prosperidade para ter a vida prosperidade. Não é bem assim que a coisa funciona, não. Não é nada disso. Você tem que trabalhar, entendeu? Uma ou outra, às vezes, por uma questão espiritual, ganha sim, né? Uma bolada de dinheiro inesperada, porque a vida também, os mentores lá têm o seu jeito de fazer as coisas, mas, basicamente, você quer ter um ambiente próspero, é claro que você vai exalar prosperidade. Mas o que é exalar prosperidade, por exemplo, em termos de sintonia? É ter coragem, é ter firmeza, é ter vontade de trabalhar, é ter criatividade, não é? É saber vencer as suas questões emocionais, porque ninguém é próspero se não tiver inteligência emocional, saber se controlar. Porque as pessoas que não sabem se controlar, elas arrumam rolo com o colega, elas arrumam rolo com o cliente. Né? Eu dirijo um centro, eu sei como é que eu vou fazer, para quem que eu vou distribuir responsabilidade. Eu vejo o jeito como essas pessoas lidam com os outros, uns com os outros. E é lógico que qualquer pessoa inteligente, qualquer dirigente, né, de uma empresa, por exemplo, ele vai confiar naquele que tem autocontrole emocional. Como é que você vai contratar uma pessoa para lidar com vendas se aquela pessoa é estourada? Né? Vai lá qualquer coisa, no dia 26 de dezembro, que vem todo mundo só para encher o saco do vendedor para fazer troca, a pessoa, o que é? Claro, vai perder emprego, não pode contratar uma pessoa dessa. Né? Uma pessoa agora que você vai contratar, uma pessoa que sorri, né? Porque às vezes a pessoa nem conhecia aquela loja, foi lá porque ganhou uma roupa, né? Mas ela gostou tanto do atendimento que ela passa de repente fazendo, não, a próxima compra que eu vou fazer. Eu tive isso aí com uma sunga que eu ganhei, que eu precisei trocar e de repente virei agora o maior embaixador da marca, da loja. Por quê? Porque eu fui lá para trocar uma peça, fui bem atendido, e a mulher era tão inteligente que me vendeu, eu fui trocar uma sunga e me vendeu umas 3 outras. Lógico, né? Uma pessoa que tem aí um bom preparo, uma boa inteligência emocional. Então, você quer prosperar, é isso, tem que viver dentro dessa frequência, né, de otimismo, de confiança, de força, né? De serenidade. Você pode sentir raiva, mas você tem que saber direcionar essa raiva e voltar a ser sereno e usar essa energia, que é uma energia que a gente usa muito para magia. Né? Tem gente que faz magia, gente, é lógico. As pessoas falam, as minhas dão certo. As minhas sempre deram certo. E eu vejo, não, porque eu fiz simpatia e não deu certo. Depende, primeiro o que você pediu, né? Depois do dia que você fez. Eu quero marido, botei o santo Antônio de cabeça para baixo dentro do copo d'água afogando. Né? Lógico que o santo não tá nem aí com você, mas se eu fosse o santo, eu ia rir da sua cara. Eu falei, filha, vai descascar a imagem, filha, entendeu? É óbvio que o santo não vai ficar nervoso, porque o santo tem mais o que fazer do que ficar vendo essas coisas ridículas que você faz, mas é a força que você consegue. Dentro da Umbanda a gente tem lá uma coisa que fala, magia boa, quem sabe fazer, faz com uma vela branca e um copo d'água, porque é através da manipulação, sobretudo, da sua energia psíquica, das suas habilidades. É claro que você depois pode, eu explico isso no meu livro, né, Guia para quem tem guias. Por que você usa determinadas ervas? Porque as ervas têm frequência vibratória. Por que você usa determinadas cores de vela? Não é só por causa do fogo, né? Você também tem um aspecto aí cromoterápico, né, de esforço simbólico. Mas enfim, por que você desenha, né, algumas coisas no chão com uma pemba? Tudo isso é óbvio que ajuda, mas principalmente você precisa ter energia e habilidade psíquica. E o que é isso? É você colocar essa raiva que você reprime, que vira muitas vezes alergia na pele e vira gastrite, né? E vira doença autoimune, você usar isso no sentido de você colocar toda essa força para a realização dos teus projetos.
e para a realização de magia. Então, tudo isso faz parte de uma espiritualidade, não é, madura, uma espiritualidade que age, uma espiritualidade em que você assume o controle e para de ficar achando que vai ter alguém, papaizinho do céu, que vai resolver os teus problemas, porque ele já criou tudo perfeito, para você agir agora. E também não só isso, mas permitiu, né, quer dizer, muitos espíritos, muitos grandes mestres, grandes avatares estiveram conosco em diferentes campos, seja da ciência, das músicas, das artes, né, do esporte, da espiritualidade, da religião, trazendo informações para a gente viver melhor. Você não vive. O que você faz, sabe o quê? Eu vou rezar para resolver isso. Muitas vezes você vai precisar do apoio espiritual, sim, das forças invisíveis, sim, porque às vezes você não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Né? Independe de você. E aí você precisa manter a confiança no processo da vida, você precisa manter a ordem interior, né? Não jogar ansiedade, porque a ansiedade atrapalha, e um dia a gente vai falar sobre isso, mas você certamente vai precisar ter essa agência. Nem tudo você vai controlar na vida, mas você vai ter que ter controle sobre muita coisa. E aí falei demais, e esse programa você vai ficar gravado no meu YouTube também, Ricardo Ida. Lá no YouTube e no meu site www.ricardoida.com.br. Nos vemos na próxima quinta-feira. Um beijo grande.